O Zack Snyder se tornou facilmente na última década uma das figuras mais divisivas de Hollywood, começando lá por Batman vs Superman. Obviamente ele já tinha uma carreira muito longa antes, né, com filmes como Watchmen, que já tinham sido, né, filmes que dividiram o público, mas chegou no auge em Batman vs Superman, que eu acho que muitas pessoas adoraram, né, muitos fãs aclamaram, mas muita gente também odiou o filme, muitas pessoas acharam que foi um desperdício dos dois personagens. E agora o Zack Snyder tá com um projeto gigantesco chegando à Netflix e eu queria falar um pouquinho a respeito de Rebel Moon e principalmente de uma estratégia que eu não gosto tanto que o Zack Snyder tá colocando em prática de novo. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings e também lá do canal Triplo F. Eu gostaria de falar para vocês que o rei das câmeras lentas tá de volta, né? O Zack Snyder tá de volta, o trailer do filme já saiu, né? Obviamente o filme já chega no mês que vem, né? Rebel Moon. E para quem não sabe ainda, Rebel Moon é basicamente o Star Wars do Zack Snyder, porque ele ofereceu esse projeto para a Lucasfilm, logo depois que a Disney comprou a Lucasfilm, ele foi lá, vou oferecer esse projeto aqui para a Disney não aceitou, o projeto era uma versão mais madura de Star Wars, né, era uma versão, né, meio Zack Snyder, digamos assim, de Star Wars, então a Disney não aceitou, só que o Zack Snyder decidiu fazer o projeto assim mesmo, né, agora, obviamente depois de fazer muitos filmes com a Warner e assim por diante, ele fez já um filme para Netflix, que foi aquele filme dos zumbis em Las Vegas. Ele falou, bom, vou fazer meu próprio Star Wars, vou tirar o nome, obviamente, não é o primeiro diretor que faz isso, que apresenta um projeto como Star Wars e depois acaba tirando Star Wars do nome para poder produzir por conta própria. Então esse projeto vai chegar já no mês que vem. Eu tô bastante animado para Rebel Moon, apesar de não gostar de algumas Snyderzices ali que ele coloca em todos os filmes. O filme parece ser muito bom e eu tô bastante animado principalmente por causa do orçamento do filme, porque o filme vai ser dividido em duas partes, né? Vai chegar a parte 1 e parte 2, e as duas partes juntas custaram 166 milhões de dólares, pelo menos é o orçamento reportado. Se é o orçamento real ou não, a gente ainda não sabe, né? Muitas vezes sai depois alguma notícia da Forbes, etc., que o filme custou 300 milhões. Isso não é algo tão raro de acontecer com os filmes do Zack Snyder, né? Ele acabar explodindo o orçamento. Mas por esse lado eu tô bastante animado, né? Parte 1 e parte 2, uma história nova envolvendo o Zack Snyder. O que eu não gostei nem um pouco é que o Zack Snyder ele já anunciou versões estendidas para maiores que vão ter muito mais tempo de duração, que vão ser versões com muito mais detalhes, que não são as versões que vão chegar diretamente na Netflix. Lembrando que a Netflix não tem nenhuma barreira, não é igual um filme que você coloca nas salas de cinema, que você acaba impedindo pessoas de assistir se você colocar para maior de 18, né? Ou se for muito longo, você acaba impedindo pessoas porque você diminui o volume de sessões. Num serviço de streaming não tem nada disso, então eu acho uma estratégia um pouco até desonesta, digamos assim, da Netflix de lançar o filme com essas versões já planejadas, porque eu acho que isso acaba blindando o projeto, você deixa o projeto quase que em volta de uma cápsula, porque qualquer crítica que esse projeto receber, não só o Snyder, não só a Netflix, não só os fãs do Zack Snyder vão poder falar, ah, mas essa é a versão simples, vocês vão ver a versão estendida, vai trazer mais detalhes. Qualquer crítica que qualquer pessoa tiver a essas versões que chegarem primeiramente na Netflix, as pessoas vão poder usar isso como desculpa. E não é uma prática comum porque o Zack Snyder já tem Final Cut, o Zack Snyder já tem o poder de decisão suprema ali dentro dos seus filmes, então se ele quer lançar a versão que ele quer lançar, é só ele lançar essa versão e ponto final, né? Ele vai lançar uma versão mini, digamos assim, para depois lançar a versão real do filme. Por exemplo, uma versão do diretor, como a famosa versão do diretor de Senhor dos Anéis, né? A versão estendida, digamos assim. Pô, a versão foi lançada na sala de cinema, eles pegaram o filme, cortaram ali 20, 30 minutos de cada filme, porque o filme ia ficar muito longo para ser transmitido nas salas de cinema, né? Porque o público poderia não gostar de um filme com quase 4 horas e assim por diante. Mas se o filme está chegando na Netflix, ele poderia lançar direto a versão real. E esse filme que vai chegar no dia 15 de dezembro, ele vai ter somente 134 minutos,
que não é um filme pequeno, mas está longe de ser um filme muito grande, né? Então daria tranquilamente para o filme ter 40 minutos a mais, né? O filme ter 3 horas de duração. Então nesse ponto eu gostaria realmente de saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham a respeito desse assunto? Vocês acham legal você já lançar uma versão inferior para já jogar lá para frente uma versão superior, né? Eu acho que até seria um pouquinho mais tranquilo se isso já não tivesse sido revelado desde então. E outro ponto que não tá me animando tanto em volta desse filme é que a Netflix está tratando Rebel Moon praticamente como se já fosse uma grande franquia estabelecida. Já vai ter podcast envolvendo Rebel Moon, vai ter quadrinhos, se não me engano, envolvendo Rebel Moon, vai ter uma porrada de coisas, linha de brinquedos e etc. Então parece que eles estão tentando construir uma franquia, só que do avesso, né? Já chegar com uma franquia praticamente pronta, sem saber se o público vai gostar, né? Outras tentativas já aconteceram nesse mesmo sentido, obviamente não de forma tão organizada, mas muitas vezes os estúdios já trazem um filme falando, ó, vão ser 5 filmes, inclusive nesse, né, não só a gente já tem parte 1 e parte 2, o primeiro é Rebel Moon, The Child of Fire, que seria a Criança do Fogo, e o segundo seria The Scargiver, né, a parte 2 é The Scargiver, que seria quem faz a cicatriz, alguma coisa nesse sentido, eu ainda não sei quais são os títulos em português, mas ele já está falando em uma possível trilogia depois dessa parte 1 e parte 2, né? Então ele já está planejando possivelmente o terceiro, quarto e o quinto filme, além de uma animação que ele disse que ele mesmo vai dirigir. Então o primeiro filme nem saiu, pode ser que o filme chegue e as pessoas odeiem, né? Pode ser que ninguém goste, pode ser que ninguém peça por uma nova sequência, né? Digamos assim, e ele já está falando no quinto filme, já tá falando na história em quadrinho, no filme animado e assim por diante. Então acho que Hollywood tem que pisar um pouquinho no freio nesses anúncios. Vamos lembrar, né, a Warner, por exemplo, anunciou 5 filmes de Animais Fantásticos. Considerando o resultado dos últimos 2 filmes, eu não sei se eles querem fazer 5 filmes ou se eles não pensam em encerrar a história no quarto filme, né, dar um fim nisso, já começar a planejar a série ali envolvendo os personagens do Harry Potter. Então acho que a situação ela não tá tão boa assim, né, para eles ficarem já jogando tanto dinheiro em um projeto como esse sem saber o resultado do primeiro filme. Tudo bem até gastar parte 1 e parte 2, né, 166 milhões ou até 200, 250 milhões, eles investiram mais de 200 milhões em um filme do Martin Scorsese sem muita pretensão, né, de ganhar muito dinheiro por isso. E agora a Apple TV Plus acabou de fazer a mesma coisa, né, com Killers of the Flower Moon. Então o novo filme do Martin Scorsese também custou acima dos 200 milhões de dólares. Então não vejo nada de errado com esse investimento em um projeto, só que eu acho que já tomar essas grandes decisões em volta desse universo, que ninguém sabe se vai dar certo ou não, eu inclusive já vi muitas pessoas falando que o hype está muito baixo, sendo que faltam somente 15 dias para esse filme chegar, né, que o hype deveria estar maior. Eu já não penso muito desse jeito, porque Round 6, por exemplo, que é o maior fenômeno da história da Netflix, chegou lá, ninguém conhecia e a própria Netflix jogou para todo mundo, né? A série começou a fazer muito boca a boca, então acredito que a mesma coisa possa acontecer com Rebel Moon, né? Eu acho que é um pouco diferente quando a gente fala em salas de cinema e quando a gente fala em um serviço de streaming, porque o serviço de streaming já tem um fluxo natural de pessoas, você pode disparar e-mail, inclusive, ó, chegou o novo sucesso do Zack Snyder dentro da plataforma, as pessoas vão lá e clicam e começam a assistir Rebel Moon. Então, eu não vou dizer que vai ser um fracasso, que vai ser um sucesso com base no hype atual, porque eu sei que isso pode virar uma bola de neve conforme o filme for ganhando corpo. Mas eu não concordo com essa estratégia, principalmente, como eu disse no início do vídeo, com a estratégia de já anunciar uma versão estendida e principalmente uma versão para maiores, porque eu acho que qualquer crítica que for feita a esse filme, as pessoas vão apontar e falar, não, espera que a versão melhor tá chegando. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês e como vocês vão se sentir assistindo um filme de 134 minutos, sendo que vocês sabem que vai vir uma versão de 200 minutos, possivelmente até mais, algum tempo depois. Eu não acho que seja a experiência ideal. Como sempre, digam aqui nos comentários, né? Eu quero muito saber o que vocês pensam a respeito desse assunto. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.